O Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, concluiu em sessão plenária realizada na última quarta-feira que o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro, bem como os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, devem ser responsabilizados criminalmente também nos âmbitos administrativo e civil. A gente vai falar sobre este assunto com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Jorge, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia, senhores ouvintes, satisfação é toda minha, Marilu. Bom, Jorge Rubem Folena, vamos aqui destrinchar nessas decisões aí do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu queria que você apontasse aí as irregularidades que foram descritas aí pelos membros das comissões de Direito Constitucional e de Direito Penal do Instituto dos Advogados aí brasileiros, que defenderam a responsabilização criminal, administrativa e civil de Sérgio Moro e os membros da Lava Jato. Quais são essas irregularidades? Marilu, olha, essa posição do Instituto dos Advogados Brasileiros foi muito importante, né? Me parece que talvez seja a primeira entidade brasileira, né, na área jurídica a ter uma posição muito clara a respeito dos atos praticados pela Operação Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato e do juiz, né, do ex-juiz que comandava a Força-Tarefa. Então, o assunto foi apresentado no Instituto por meio de uma indicação apresentada pelo Dr. Sérgio Santana, que é presidente da Comissão de Direito Constitucional, para que o Instituto se debruçasse sobre esse assunto. Inclusive, isso foi apresentado em 2019. E agora que nós viemos, depois de mais de um ano, analisando, estudando exatamente esse assunto, pela complexidade e importância dele, né, as comissões, como você falou, de Direito Constitucional e de Direito Penal, entenderam que tanto o ex-juiz da Lava Jato como a Força-Tarefa praticaram uma série de atos, né? E nós nem precisamos da tal da Operação Sputnik para chegar a alguma conclusão, porque foram atos notórios, por exemplo, como a invasão, né, do telefone do Palácio do Planalto, da conversa da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, que gerou a chamada Noite da Balbúrdia, né, que foi entregue ao Jornal Nacional, a delação de Antônio Palocci, que foi entregue às vésperas do processo eleitoral, que favoreceu a eleição de Jair Bolsonaro, e o que é mais importante não é só de Jair Bolsonaro, mas de uma série de candidatos de extrema-direita, como Daniel Silveira, que afrontam a Constituição, afrontam as instituições democráticas e mais, né? A Lava Jato invadiu o telefone do escritório de advocacia do presidente Lula, né, por meio de uma dissimulação. Eles indicaram o telefone do escritório como se fosse o escritório do Instituto Lula. Quer dizer, isso é não só uma violação às prerrogativas da advocacia, da Constituição brasileira, né, como foi assim, a violação à própria lei que trata da interceptação telefônica. O Procurador-Geral da República atual, Augusto Aras, manifestou que a Lava Jato de Curitiba tinha em seu poder mais informação que o próprio conjunto do Ministério Público Federal. E mais de 30 mil pessoas teriam sido ouvidas sem que ninguém tivesse, sem essas pessoas tivessem conhecimento. Isso tudo é muito grave contra a ordem democrática. Além disso, 2 bilhões e meio de reais teria sido tentado ficar com a Lava Jato do acordo com a Petrobras, do absurdo acordo que a Petrobras fez nos Estados Unidos, sem ter uma sentença contra a empresa. A empresa resolveu fazer um acordo nos Estados Unidos, mandou dinheiro do Brasil para fora, né, juntamente para acionistas minoritários americanos, e a Lava Jato quis se apropriar disso, quer dizer, 10%, né, o Dallagnol dizia que em todos os acordos de leniência deveriam ir para a Lava Jato, que ia fazer uma fundação. E foi o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manifestou que aquilo era ilegal, era dinheiro da União e que não poderia ser usado pela Lava Jato. E que sequer essa formação dessa fundação, eles teriam competência, tanto os juízos da 13ª Vara de Curitiba como os procuradores federais. E sem contar, Marilu, além de tudo isso ser muito grave, né, o que nós tivemos ao final foi a destruição da ordem constitucional econômica.
como muito bem demonstrou o Diese. 4 milhões de brasileiros ficaram desempregados em razão da Lava Jato. 13% do PIB, se eu não estou enganado, brasileiro, né, foi simplesmente abaixo por causa da Lava Jato. 3%, perdão, do PIB brasileiro. Então foram uma série de medidas, além do que a Lava Jato contribuiu, Marilu e senhores telespectadores, para que diversas empresas brasileiras de alta tecnologia, que é no campo da engenharia, da indústria naval, fossem simplesmente fechadas. O que nós entendemos é o seguinte, que empresas, tá, não podem ser fechadas, destruídas. Os administradores, se por acaso praticarem corrupção, e é isso que nós deixamos muito claro, ninguém defende corrupção, devem ser responsabilizados. Mas as empresas têm que ser preservadas. Esse é um princípio básico do direito, inclusive assegurado pela própria Constituição do Brasil. E os procuradores da Lava Jato não tiveram a menor preocupação com as empresas brasileiras, não tiveram preocupação com a Petrobras, que era a maior empresa brasileira, a 7ª maior empresa do mundo, simplesmente destruíram. Ou seja, foi todo um conjunto de medidas que vai desde o campo, né, da ordem democrática até a ordem econômica que foi destruído pela Lava Jato. Então, os meus colegas, Marilu, só para concluir, para dizer o seguinte, os meus colegas, né, que fizeram parecer juntamente comigo, a doutora Kátia Tavares Rubinstein, Kátia Tavares, o doutor Antônio Seixas, por parte da Comissão de Direito Constitucional, concluíram dessa maneira. A Comissão de Direito Penal, com o parecer da doutora Maíra Fernandes, também entendeu que era inconstitucional a condução do processo criminal da Lava Jato. Inclusive, eles entenderam até mais, não era só o presidente Lula, não. Todos os processos da Lava Jato, todos, sofreram inconstitucionalidades em razão da atuação indevida do ex-juiz Sérgio Moro. Então, isso não pode ficar sem responsabilidade. Quem pratica ato ilícito, Marilu, tem que responder. Deve ser julgado, deve ser assegurado a eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Ninguém quer que eles façam, né, que façam com eles o que eles fizeram com as pessoas. Então, esse assunto não pode ficar parado, adormecido. Eles têm que serem devidamente responsabilizados nos locais próprios. Por isso que o Instituto dos Advogados Brasileiros, depois de um amplo estudo e um amplo debate, não só nas comissões, mas também depois do plenário, não é um assunto construído do dia para o outro, de uma forma apressada, é um assunto feito com muito, muito cuidado, com muito estudo, com muito aprofundamento, concluiu que eles devem ser responsabilizados e estará encaminhando os seus pareceres para a presidência da República, para a presidência da Câmara, do Senado, para as lideranças de todos os partidos na Câmara dos Deputados e do Senado, tanto da maioria como da minoria, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o Procurador-Geral da República, que cabe a ele. A ação penal cabe ao Procurador-Geral da República e ao Ministério Público Federal processar os seus colegas, ao Conselho do Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional de Justiça. Então, é toda uma gama de autoridades do Brasil que estarão recebendo esses pareceres para que não fiquem as coisas paradas, porque parece que a Lava Jato errou, hoje temos amplo conhecimento disso, mas eles estão quietinhos. Quietinhos. Daqui a pouco acaba prescrevendo. São 5 anos o prazo para apuração civil, né, e administrativa, porque eles são servidores do Estado brasileiro. Eles causaram prejuízo a pessoas, a empresas e ao país como um todo. Então, devem ser responsabilizados. Quem, ao final, vai dizer se eles são culpados ou inocentes serão os órgãos competentes, obviamente. Será a Justiça brasileira, né, ou até mesmo os conselhos administrativos, o Conselho do Ministério Público Federal com relação aos membros da Força Tarefa, Marilu. Desculpa eu ter me alongado, mas era para fazer essa descrição. Claro, e esses acontecimentos todos abriram as portas aí para a conspiração que conduziu o impeachment, né, da presidenta Dilma. O documento também aponta isso, né, Folena? Aponta, porque exatamente aquele dia 16
de março de 2018 foi quando Sérgio Moro invadiu o telefone do Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele praticou o ato ilícito, o ministro Teori Zavascki, inclusive reconheceu que ele indevidamente mandou para a Rede Globo de televisão e para o Jornal Nacional fazer aquela divulgação que favoreceu o impeachment da presidenta Dilma. E veja uma coisa, Marilu, na Operação Sputnik, nós tivemos conhecimento que veio a público por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, no dia 13 de março de 2018, 16, 3 dias antes da invasão do telefone do Palácio do Planalto, Dallagnol falou para Moro: a partir de hoje, você será um grande líder e muitos a acompanharão. Ou seja, a conclusão que nós chegamos foi que toda essa conspiração foi feita unicamente para fins políticos particulares. E, posteriormente, nós viemos ter conhecimento, em 2018, como divulgou a revista Consultor Jurídico, que Dallagnol tinha um projeto político de eleger uma bancada da Lava Jato. Então, veja, senhores telespectadores, senhores ouvintes, uma aventura particular de natureza política ajudou, colaborou numa conspiração para destruir a democracia, a ordem constitucional, tirar do poder uma presidenta da República eleita pelo povo brasileiro e, mais, prender o presidente Lula. Hoje isso já é fato notório, como recentemente até o Haddad falou me lembro uma entrevista do Haddad para você, o Haddad dizendo: hoje falar, né, qualquer coisa contra a Lava Jato, defender o PT é fácil. Mas vejam, senhores, hoje é fácil, mas naquele momento, em 2016, simplesmente tocaram o terror contra o PT. É o tal do antipetismo. O PT era tudo de mal no país. Tudo que pudesse representar de negativo estava relacionado ao Partido dos Trabalhadores, a seu principal líder, que é Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenta Dilma e até mesmo, Marilu, coisa absurda. Chegamos, isso está até hoje. Pessoas que usam camisa vermelha por opção. Então, quer dizer, a loucura que a Lava Jato gerou no país. E veja, a intimidade deles com Jair Bolsonaro é tamanha que Sérgio Moro, no cargo de juiz, não é só entregar a delação, nós apuramos isso também, né? Está tudo isso é público, tudo isso é notório, é fato que todo mundo tem conhecimento. Sérgio Moro se reuniu como juiz com Jair Bolsonaro. Ele jamais poderia, como juiz, sentar com Bolsonaro. É o fato de aceitar o cargo, só o cargo de ser ministro de um governo de extrema-direita. É que ele, no cargo de juiz, no exercício do cargo de juiz, foi sentar com Bolsonaro. Então, quer dizer, você veja que é uma aventura política que desestruturou todo um país. Todo um país. E muito, Marilu, também, né, favorecido por meios de comunicação que tinham interesse também, interesses particulares, interesses políticos também, né, de um projeto de poder que estava em curso de transformação no Brasil. Então, quer dizer, são coisas muito sérias que aconteceram aqui, são conspirações que não ficam somente no âmbito local, porque também houve relacionamento com agentes internacionais. A Lava Jato não cumpriu a legislação brasileira que trata da cooperação internacional e pelos canais de comunicação. Eles falavam com agentes internacionais, tanto dos Estados Unidos, né, do Departamento de Estado americano, Departamento de Justiça americano, como também da Suíça. Ou seja, e pessoas que muitos, no caso da Suíça, que depois vieram a trabalhar como advogados. Muitos membros da Força Tarefa hoje trabalham atuando como advogados na área de compliance. Então, quer dizer, essas coisas não podem ficar paradas. As pessoas fizeram o que fizeram e não vão responder pelos seus atos. Todo mundo tem o direito. Todo mundo que pratica um ato tem uma consequência, né? E essa consequência gera uma responsabilidade. E tem que ver a medida dessa responsabilidade. Me parece, né, a conclusão que nós chegamos, que isso foi muito grave. Eu diria, Marilu, que, na verdade, né, num futuro bem próximo, talvez nós tenhamos que estabelecer, né, uma outra comissão da verdade. Entendeu? De modo a estabelecer a memória brasileira, né, e a reparação por isso. Porque o que a Lava Jato fez, né, e aí eu diria o seguinte, nesse primeiro momento, nós só conseguimos visualizar
esses agentes mais diretos da Lava Jato, né, que é a Força Tarefa de Curitiba, que é o ex-juiz Moro, né, e outras pessoas que nós estamos mais visíveis, mas nós teríamos que, no futuro próximo, Marilu, em respeito à memória, que tem uma previsão constitucional no Brasil, inclusive assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, num futuro próximo, quando nós tivermos restabelecemos a democracia no Brasil e ela virá, porque essa coisa ruim não pode ficar pela vida toda, com certeza nós teremos que fazer uma comissão da verdade para apurar a atuação da Lava Jato e da destruição do Brasil a partir de 2013. Porque o Brasil foi desconfigurado. Isso que nós estamos vendo hoje, de invasão a terras indígenas, né, de deputados ameaçarem deputadas mulheres no parlamento brasileiro, deputados defenderem, né, violação, né, aos direitos humanos, quer dizer, normalizar essas coisas, né, a agressão até a própria Covid, né, incentivar a morte, como está sendo apurado na CPI, isso tudo tem uma consequência, isso tem um efeito. Vou pegar esse da CPI da Covid, Folena. A Advocacia Geral da União apresentou ontem ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus preventivo com pedido de liminar em favor de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. A AGU pede a liminar para que ele possa ficar em silêncio e não sofra ameaças durante o seu depoimento na CPI, que está marcado para o próximo dia 19. Ele está sendo convocado pela CPI como testemunha, né? E testemunha não pode mentir, e é exemplo do que aconteceu com o Fábio Weingarten, que quase foi preso. Como é que você vê também essa atitude, né, da Advocacia Geral da União? Olha, eu já vejo que o Pazuello está se colocando, então mudou a posição dele, não é mais testemunha. Ele já está se colocando como indiciado, como uma pessoa que tem responsabilidade, que tem... vamos dizer, no linguajar popular, para que as pessoas possam compreender. Parece que ele está anunciando que ele tem culpa no cartório. Porque se ele não tivesse... Ontem, por exemplo, nós assistimos o depoimento do presidente da Pfizer, né, com muita tranquilidade. Ele foi testemunha, tinha que falar a verdade. Testemunha não pode mentir. Mas o indiciado, o réu, essa a Constituição brasileira assegura que ele não pode se incriminar. Ou seja, Pazuello e o governo, porque a partir do momento em que a Advocacia Geral da União, que me parece que é inusitado isso, né, um ex-ministro ser patrocinado pelo Serviço Público Brasileiro, quer dizer, os contribuintes brasileiros estarão pagando a defesa do general Pazuello, general do Exército Pazuello. Então, é inusitado, né? Ele vai se calar, porque o objetivo dele com esse habeas corpus é para isso, se for concedido a liminar. É uma posição que eu diria politicamente que é tudo contra aquilo que o seu chefe maior, seu comandante-chefe, Jair Bolsonaro, criticava antes. Quer dizer, se você tem culpa em cartório, você tem que... Tudo que ele criticava, ele está fazendo ao contrário quando chegou ao poder. Não existe nova política. Nunca existiu nova política. Essa é a demonstração. E o que é mais triste e lamentável disso tudo, Marilu, não é só o fato das mortes, que nós temos que realmente, todo dia, 430 mil mortes, me parece que ontem, mas o mais grave é que o Pazuello, ele no governo era um representante do Exército Brasileiro, das Forças Armadas do Brasil. Né? Então você vê um general, um homem com uma experiência, né, que deveria ter experiência, maturidade, né, para conduzir as coisas, né, se colocando numa posição de inferioridade. Não só um manda, outro obedece, como ele que falou, não fui eu que falei, mas como agora, já se colocando numa posição, né, de réu, né, de indiciado, quando ele, na verdade, deveria ir lá depor. Se por acaso ele apresentasse alguma mentira, aí sim é diferente, né? Porque como aconteceu com o Fábio, um secretário lá de comunicação, Weingarten, né? Mentiu. Se mentiu, né, a lei é clara, né? Não pode prestar testemunho falso. Prestou, está sujeito à responsabilidade criminal. Então foi que fez lá a CPI. Mandou para o Ministério Público. O presidente resolveu não fazer a prisão para não aumentar os ânimos, né, exaltar os ânimos na comissão, mas vai ter que responder, porque se mentiu, parece que mentiu. Ontem o presidente da Pfizer, inclusive,
apresentou uma série de declarações que desmentem o ex-chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, a situação muito complicada do governo Bolsonaro. E, obviamente, a CPI é política também, né? E mente no sentido de omitir, né, essa reunião com Carlos Bolsonaro, com o filho do presidente, né? Exatamente. Me parece que aquela manifestação do secretário Van Garten para a revista Veja, a impressão que eu tenho agora, como analista político e não como jurista, eu diria o seguinte: está me parecendo, olhando de fora, que aquilo foi tipo assim: eu vou à revista Veja, vou plantar essa entrevista, vou tentar tirar a responsabilidade do governo, vou criar uma arapuca para a CPI. E é uma coisa que chegou a ser uma coisa infantil, porque aqueles senadores que estão ali são homens experimentados. Homens e mulheres experimentadas. Não são crianças, como disse ontem lá no dia do secretário de governo, de comunicação, falou para ele: olha, eu acho que eu sou criança, que ninguém é criança. Pô. Quer dizer, então fica ao final, né, isso é típico do bolsonarismo. É isso que a Lava Jato criou, Marilu. A Lava Jato tirou essa estrutura no Brasil. Agora, só para relação à questão do general Pazuello, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo, nesses casos, quando a pessoa já se coloca como indiciada, ela reconhece o direito de ficar em silêncio. Agora, politicamente, isso vai ser péssimo para o governo, porque o governo de Jair Bolsonaro vai estar ali representado pelo Pazuello, vai ser péssimo para os militares, que Pazuello também representa, que vai estar ali sentado numa cadeira, ao se negar a responder, já se vestindo na qualidade de réu de uma pessoa que praticou algo errado. Isso é péssimo, politicamente. Perfeito, Folena. A gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada e até uma próxima, Folena. Marilu, eu que agradeço aí por tudo, o trabalho de vocês, entendeu? Um trabalho de resistência e de luta, né? Nós temos certeza que nós vamos superar esse momento difícil do Brasil. Não vai ser fácil, vai exigir muita luta, mas já começamos a ver uma luz no final do túnel. Isso é muito bom para o país. Não existe, como eu falei hoje, não existe mal que perdure por toda a vida. E isso vai passar, com certeza. Dias melhores virão. Muito obrigado. Vamos na esperança sempre. Obrigada, Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.